Para deixar o seu dia ainda pior, está começando Horror de Podcast, o seu podcast sobre filmes de terror e outras coisas traumatizantes. Meu nome é Thierry Lucas e muito obrigado a você que está ouvindo este episódio neste momento. Obrigado por sua audiência. Se você está ouvindo este episódio é porque você quer entender como funciona o podcast. Nesse primeiro bloco, eu irei explicar e falar como serão as dinâmicas deste podcast. Que não tem tantas assim, né? Tô prometendo, mas com certeza não irei entregar isso tudo para vocês. E no segundo bloco, estarei explicando e contando inspirações da história que já está disponível, tá? Depois desse episódio, ou se você quiser ouvir antes e depois vir aqui, está tudo certo também, porque eu irei explicar o quadro Histórias Horrorosas, que saiu agora mesmo, junto com este episódio, contando o conto Seja Meu Dono, escrito por mim também. Escrito por mim também é ótimo, né? Falei, porra nenhuma, nada por mim também. Enfim, Horror de Podcast nada mais vai ser do que conversa, às vezes sozinho, às vezes com convidados, às vezes com convidadas, às vezes com convidados, falando sobre o melhor gênero do cinema e por onde eu irei iniciar isto aqui, contando como o horror entrou na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa, nossa, incrível, né? Eu sempre fui uma pessoa. Eu sempre tive um problema muito grande com filmes de terror. Até mais ou menos ali por volta dos meus 12, 13 anos, eu ficava doente com filmes de terror. E eu repudiava, não sei como dizer esta palavra tão linda. Repudiava o gênero. Eu tinha um medo gigantesco. E isso atacava a minha ansiedade. Às vezes minha família queria muito assistir um filme de terror. Eles esperavam eu dormir. Mas, na metade do filme, eu estava em pé, igual um espírito obsessor ao lado da minha família, passando mal, com dor de barriga, vomitando, indo parar no hospital, por conta de ter visto o final de Carrie, a Estranha, a versão de televisão que o SBT passava adoidadamente, por volta ali de 2000, 2005, 2006, por aí. Eu estava dormindo, feito uma criança incrível, especial. Quando acordei, estava rolando a última cena. A cena que te faz assistir aquele filme horripilante, no quesito de ser péssimo, esperando aquela cena final. E uma versão que claramente não era a original, de 1900 e bolinha. Ao ver a Carrie cheia de sangue, fazendo toda aquela performance, meu estômago se revirou. Eu fiquei com bastante medo. E desde aquele momento, daquela época, eu passei a ter muito medo de filmes de terror. E isso foi acumulando, tendo outras coisas. Eu ficava com medo de premonição. Qualquer filme que tinha alguma cena onde a pessoa morria ali, ou tinha algum momento de desespero, atacava a minha ansiedade. E muitas vezes eu ia parar no hospital por conta disso. Até que chegou um momento onde eu me apaixonei por filmes de ação indonésios e tailandeses que eram extremamente violentos e às vezes tinha até personagens que a gente tinha bastante medo ali, né? Não em questão de ele tentar pôr medo em você, mas ele tentava pôr medo no protagonista do filme de ação e o cara arrebentava ele no final do filme. E aí chegou um momento que eu parei pra pensar assim, eu falei, meu Deus, eu estou assistindo The Raid 1 ou 2 e é uma violência muito forte. Eu não lembro se era The Raid ou se era Ong Bak do Tony Jaa. Fica aí essa informação aí sem ter muita, né, coisas corretas. E eu percebi que era uma baboseira eu ter medo e ansiedade referente àquilo. Não que a ansiedade seja uma baboseira, porque ela está aqui comigo até hoje, minha parceira aliada. Mas era questão de... Cara, a violência que está sendo proposta nesses filmes aqui é pior do que o canibalismo de Pânico na Floresta.
E aí eu passei a revisitar. Quando essa ficha caiu assim na minha cabeça, e eu fiz alguns testes, né? Assistindo Olhos Famintos, outras coisas que anteriormente eu assistia e não tinha este medo total. Mas de alguma forma, minha ansiedade acabou se aliando a filme de terror, que me atrapalhou muito neste momento da minha vida. Está passando um helicóptero. Passou o helicóptero. Então você fica agora pensando, né? Nossa, que infância triste. E realmente, eu perdi muitos filmes bons. E desde este momento que caiu a ficha, eu passei a fazer diversas listas pra mim mesmo. Eu não queria... então vou ver Os Confins do Terror, né? Assistir Psicose amanhã. Não foi isso que aconteceu. Foi uma questão ali de... Tá, então tem coisas aqui que eu realmente posso começar. Então eu passei a ver muitos filmes de terror violentos. E depois dos violentos eu passei a ver filmes que realmente são só focados em te dar susto, medo, apresentar outras coisas. Então montei diversas listas. Todo mês eu separava ali, né? Como eu era vagabundo, eu separava ali das 11 às 3 horas da manhã, mais ou menos, pra assistir 1 ou 2 filmes. Como só tinha TV na sala da minha família, eu esperava eles dormirem. Depois da novela, ou às vezes Serginho Groisman, quando estava o Daniel nos Altas Horas, e eu assistia os meus filminhos. E foi onde eu comecei a me apaixonar por aquilo, né? Falei, cara, eu vou assistir de cabo a rabo e não vou ficar citando aqui os filmes que eu assisti, porque quem me conhece sabe, né? Zoeira. Eu sempre quis usar essa frase, não sei se funcionou nesse momento. Mas, enfim, eu comecei a assistir adoidadamente filmes quase todos os dias. Sendo que nessa época eu só estudava à tarde, né? Então, talvez eu tenha contado na linha do tempo toda errada, né? Enfim. E a proporcionar esta mudança na minha vida, né? Eu comecei a realmente focar só nisso. Eu não assistia mais nenhum outro gênero. Apesar de que nessa época eu estava assistindo alguns filmes de comédia ainda, mas eu tinha pausado geral. Eu comecei a ter um hiperfoco. Eu sei que essa palavra está em alta e muita gente está utilizando de forma equivocada, mas eu não consegui pensar em nenhuma outra. Mas eu comecei a focar só em terror. E nisso, como eu ainda estava ali na minha fase do colegial, né? Eu passei a fazer trailers e filmes com as pessoas da minha sala. Eu chegava nelas e falava, gente, eu pensei aqui, vamos fazer não sei o que, não sei o que. E aí tinha algum trabalho lá da escola, eu tinha que fazer algum filme. Fiz um curta de terror, seguindo a premissa de Os Estranhos. Deu polícia. Qualquer dia eu conto essa história, que foi um momento muito triste na minha vida. Mentira, foi uma felicidade incrível. Juntamos ali eu e meus amigos. Fizemos gravações a tarde inteira, né? Fazendo ali um remake brasileiro de Os Estranhos, onde deu tudo errado nesse dia. Não pudemos utilizar a casa, né, pra fazer o filme, então tivemos que fazer no quintal, às 3 horas da tarde. E eu, como era uma pessoa genial, pensei, vamos filmar tudo, depois eu coloco uma coloração azul e eu falo, é de noite. E realmente, no filme tem a legenda falando, esta cena está ocorrendo à noite. Fizemos o filme. Mas era um quintal a céu aberto. Então os vizinhos começaram a ligar para a polícia, já que os vizinhos eram apenas idosos, inocentes. Vendo muita gritaria. Uma pessoa deitada lá e cheia de sangue, que na verdade era só Todd e groselha. Não sei porque a gente colocou Todd, leite e groselha pra fazer sangue. Agora pensando aqui não faz o menor sentido, porque eu tinha um Todd. A polícia bateu lá, mas a gente já tinha saído. Apenas o dono da casa ficou. De repente, o quintal dele estava tomado pela polícia. Pela polícia feminina. Pelos águias. E por toda a operação de São Paulo. Se você pensa, nossa, São Paulo está abandonada. Realmente. Eles caíram, né, nessa ideia de que 5 crianças estavam se matando numa casa. Olha o preparo dessa rapaziada. Enfim. Acho que essas informações já deixam bem clara de como o horror foi introduzido na minha vidinha.
E o horror de podcast, né? Aqui vamos debater sobre temas aleatórios. Vamos fazer listas. Vamos conversar de uma forma mais descontraída, menos formal e mais maluquinha das nossas cabeças, né? Neste mês mesmo você vai ver alguns convidados aqui que às vezes são mais loucos do que eu. E eu não estou mentindo. E fora essas conversas, o que mais vai ter aqui neste podcast? Neste podcast teremos o quadro Histórias Horrorosas, onde eu irei apresentar alguns contos meus, que na verdade eu não sou escritor de coisas literárias, mas eu fiz cursos de roteiro durante essa minha vidinha e tive alguns curtas escritos por mim mesmo. Ah, vá, é mesmo? Isso mesmo. E não tenho orçamento, nem produção e nem tempo para dar vida a estes roteiros. Então pensei, por que não utilizá-los neste podcast que estou criando neste ano, neste mês, e você está ouvindo hoje. E foi aí que chegou a criação desse quadro. Histórias Horrorosas. Seu marido é uma praga e a polícia não faz nada. E agora o que fazer? Imagina receber um kit na sua casa que te faça vencer. Kit mal casado pra dar fim naquele maldito. Kit mal casado, perfeito pra dar fim no seu marido. Kit mal casado pra dar fim naquele maldito. Kit mal casado, perfeito pra dar fim no seu marido. Kit de facas mal casado, porque toda mudança começa com um bom corte. Agora vamos lá, pra você que ficou aqui até agora. Agora eu vou entrar só na questão de Seja Meu Dono, a história que faz parte do quadro Histórias Horrorosas aqui do podcast. Vou te deixar a par de onde que saiu essa ideia, qual foi a inspiração, por que existe essa história, certo? Então vamos lá. Em 2000 eu fiz um curso no Instituto de Cinema, que era na época, né, era uma das principais escolas de audiovisual aqui de São Paulo. Aparentemente, creio eu, que hoje não estão mais na ativa, mas na época era. E foi uma história ali que a gente foi meio que induzido a criar ali nos primeiros dias de aula. E eu peguei com base um momento muito conturbado na minha vida, né? Eu estava num trabalho que estava me corroendo. Não só eu, mas todos os funcionários daquela empresa. Onde meu chefe era uma pessoa peculiar, né? Pra não dizer uma péssima pessoa, até porque quem sou eu pra falar quem é péssimo e quem não é? Mas ele era bastante agressivo com seus funcionários. Era uma bomba prestes a explodir todos os dias. Então você tinha que pisar em galhos ali pra conversar com ele. Não sei se esse ditado está certo. Este termo. Não sei nem o que eu tô falando agora. Enfim. E ele tinha um cachorrinho muito fofinho. E toda vez que ele levava esse cachorro lá pro trampo, era o dia que o cara mudava completamente. Era como se ele estivesse fazendo parte ali como se o cachorro transmitisse o espírito dele pro meu chefe. Meu chefe ficava fofinho nesse dia. E aí nisso, né, perpetuou na minha cabeça durante o curso. E eu falei, porra, mano, vou fazer uma história aqui que um cara que se transforma num cachorro. Mas eu pensei, tá, mas um cara que se transforma num cachorro, qual pode ser uma forma mais criativa disso acontecer, né? Então foi aí que eu comecei a pensar, tá bom, e se ele recebe esse cachorro em casa, né? Ele acaba ali criando um afeto pelo cão, e isso acaba tornando ele o cachorro. Mas como era um curso onde eu tinha que fazer um curta, eu acabei fazendo algo muito mais resumido. Então é muito mais alarmante, né, a história. Se você escutou, ou se você irá escutar, você percebe que, tipo, em 5 minutos já ocorreu muita coisa. Então eu fiz algo mais alarmante neste caso.
Aí qual a questão do cartão? Qual a questão do acontecimento? Aí foi uma maluquice que criou na minha cabeça, que eu pensei, por que não se tornar uma epidemia, né? Então eu comecei a pensar em coisas que acontecem. E aí eu tava em casa e numa novela ali que tava passando no Vale a Pena Ver de Novo, uma mulher começou a chamar a outra de cobra. E eu pensei, puta, isso aqui pode ser interessante. E se fosse uma epidemia, né? Pessoas recebendo animais em sua casa com algum cartão ou alguma coisa. O cartão veio depois, mas e se, né? Pessoas recebessem animais em casa e conforme passasse o tempo, essas pessoas se transformavam. Pegavam as características até finalmente se transformar no animal que foi recebido. Quem envia isso? Eu não faço ideia. E eu não tenho interesse em matutar algo e criar algo que realmente não acrescente nada na história, a não ser dar uma resposta cagada. Então, com isso, é uma história do chefe que eu tanto odiei na minha vida. Hoje eu tento não odiar mais, até porque eu não vejo mais essa pessoa. Mas foi uma forma de pensar ali, né? E realmente o cachorro mudava a vida dele. E quando ele tava sendo um cachorro, ele era uma praga. E lógico que essa não é a primeira versão da história, né? Teve outras versões. Uma versão que era um moleque que fazia grafite na cidade. Ele vê o vizinho que dá fim nos animais da rua. Ele vai caçar investigar ali o vizinho. Acaba encontrando um lixo onde ele descarta esses animais. E ao entrar em contato com os animais, ele se infecta e se transforma no animal também. Então, pensei em várias coisas assim, mas o que eu achei mais sólido foi esse. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Você que escutou. Se você não escutou ainda, mas já escutou isso aqui tudo que eu disse até agora, eu recomendo. Até porque não é só eu contando uma história, eu fiz algo diferenciado, né? Eu tentei fazer ali uma forma de audiobook, um pouquinho de radionovela, enfim. Uma forma mais atrativa de contar uma história que, pra mim, era uma história esquecida no churrasco. Eu tinha salvo ainda no PC, só por questões de lembrança do curso, que foi um momento muito divertido. Mas eu pensei em realmente não pôr um ponto final, mas fazer algo com aquilo que estava parado no meu computador. Então foi feito com carinho. Eu sei que tem muito furo ali, tem muita coisa que realmente não faz muito sentido. Mas foi feito num curso, então não tem muito o que fazer neste momento, né? Não queria mudar a história e fazer algo diferente, porque eu acho que pra mim é muito mais marcante eu manter a forma original da história. Certo? Bom, se você escutou até aqui, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Eu espero que eu tenha estragado muito sua semana depois de escutar isso aqui, porque eu só falei baboseiras. Certo? Então até semana que vem com mais um horror de podcast. E vai ter convidado, tá? Não vai ser só eu falando merda. Então espero você por aqui. Muito obrigado. Horror de podcast.